Olá, estudantes! Sejam bem-vindos a mais um aprofundamento aqui no Centro de Mídias. A gente já está na nossa sistematização 1. Olha só que legal. Transformações no espaço geográfico e sociedade, atividade 2, sistematização 1. O que quer dizer que a gente já avançou, né? A gente já falou, né, a nossa introdução, nosso desenvolvimento em 4 partes e agora é o momento dos estudantes aí na escola, né, apresentarem os seus trabalhos, né? E para nós aqui, professores, é o momento da gente recapitular os conteúdos que a gente já teve aí ao longo aí dessa atividade 2. Beleza, gente? Hoje eu estou com o Moésio aqui na Libras, que vai me ajudar. Eu espero que todos estejam bem e vamos recapitular então todos os conteúdos aí que a gente teve na atividade 2. Vamos lá para a nossa telinha, vamos lá. Para as nossas habilidades do dia, né? Então, habilidades de hoje: selecionar e mobilizar intencionalmente recursos criativos para resolver problemas reais relacionados a temas e processos de natureza histórica, social, econômica, filosófica, política ou cultural, em âmbito local, regional, nacional ou global. Qual que é a nossa habilidade de formação geral básica? É utilizar as linguagens cartográfica, gráfica e iconográfica, diferentes gêneros textuais e tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares, para se comunicar, se expressar, se comunicar, acessar e difundir informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. Quais são os nossos objetos do conhecimento? Os processos de transformação da paisagem em diferentes sociedades, as contribuições dos conceitos geográficos para a compreensão das transformações na sociedade, território e espaço. E qual que é a nossa estratégia? É a sala de aula invertida. E qual que é o objetivo da nossa aula de hoje? Na aula de hoje, vamos rever os conceitos sobre as dinâmicas da paisagem e algumas formas, né, de resolver as atividades propostas, né? Então, voltando para mim, a gente teve algumas atividades, né, no decorrer dessa atividade 2. Tivemos 2 atividades, uma que era bem simplesinha e a outra que a gente foi desenvolvendo aí durante 4 aulas, tá? Então, esse é o momento da gente dar uma paradinha e rever aí esses conteúdos, tá? Então, caso você tenha perdido alguma aula, pode rever o conteúdo e espero aí que vocês tenham desenvolvido aí trabalhos muito legais e diferentes dos meus, tá? Porque os meus são apenas um exemplo de como você pode resolver, tá? Então, vamos lá para nossa telinha. A gente, no decorrer aí da atividade 2, né, nós estudamos a respeito aí do que é paisagem, né? Então, vamos lá. Paisagem é um conceito que tem sido utilizado nas artes e na ciência, principalmente na geografia, na ecologia e na arquitetura paisagista. De acordo com a Convenção Europeia de Paisagem, ela, no caso, né, a paisagem designa uma parte do território, tal como é apresentada pelas populações, cujo caráter resulta da ação e da interação de fatores naturais ou humanos. É um conceito que mantém uma forte relação com o visual, com o que você está vendo, e com o imediatamente percebido, com as coisas que você percebe quando você olha o ambiente ao seu redor. Em uma definição do senso comum, paisagem é definida como a porção visível do espaço, bem como a sua representação. Então, olha lá em cima, está falando de interação de fatores naturais ou humanos. Então, está relacionado à natureza e também o que o ser humano faz na natureza. E também, lá na parte de baixo do texto, fala sobre a questão visual, do que você percebe ao seu redor, tá? Então, tudo isso é paisagem. E ela é dividida em 2 tipos, né? A paisagem natural e a paisagem cultural.
Vamos para a nossa tela para ver a diferença entre as duas. Vamos lá. Bem, como é que ela está dividida, né? Como é que a paisagem está dividida? Está entre paisagem natural e paisagem cultural. A paisagem natural é aquilo que vem de origem da natureza, sem interferência da mão humana, como a vegetação e formações geológicas. E depois nós temos a nossa paisagem cultural, tá? Que é aquela que sofreu transformações como resultado da intervenção humana. São exemplos de ambiente, né, construído, as obras de arquitetura e de paisagismo. Então, paisagem natural, natureza crua, intocada pelo ser humano. Paisagem cultural, toda a paisagem que foi aí modificada pelos seres humanos ao longo da história, tá? Então, vamos ver na nossa telinha algumas perguntinhas aí sobre paisagem natural e paisagem cultural. Vamos lá. Nós temos aqui, né, a Cordilheira dos Andes, que eu tinha mostrado para vocês, né, que é uma cadeia de montanhas muito, muito bela, né, aqui da América do Sul, e a Cordilheira dos Andes. É uma paisagem natural ou uma paisagem cultural? Bem simples, né, pessoal? A Cordilheira dos Andes é uma paisagem natural, né? Ela não foi tocada aí pelos seres humanos, né? É uma formação geológica natural. Aqui nós temos mais uma imagem que eu apresentei nas aulas anteriores. Nós temos aqui, né, um pasto bem grande e nós temos alguns bois e vacas, né, que estão descansando, comendo, enfim. Esse pasto aqui, essa criação de gado, né, é uma paisagem natural ou uma paisagem cultural? Bem simples, né? Apesar de termos vários elementos da natureza, como os animais, a grama, né, essa pastagem toda, as montanhas ali no fundo, enfim. Parece tudo natural, porém é uma paisagem cultural. Por quê? Porque os seres humanos interviram nessa paisagem. Foi os seres humanos que criaram esse pasto e colocaram esses animais ali para se alimentar, beleza? Então isso faz parte da dinâmica da paisagem cultural. Até aqui, tudo bem tranquilo, né? Aqui nós temos uma imagem bem bonita, né, da cidade de São Paulo vista, né, ou é de um helicóptero ou é do topo de algum prédio, tá? Então, esta paisagem aqui, né, cheia de prédios, né, da cidade de São Paulo, do centro de São Paulo, é uma paisagem cultural ou uma paisagem natural? Muito simples também, né? É uma paisagem cultural porque teve intervenção humana, né? A gente vê todos esses pregos ali e a gente sabe que foi os seres humanos que criaram. Beleza. E agora aqui nós temos o Monte Everest. Olha só que bonito, né? O Monte Everest é a maior montanha do planeta Terra, pessoal. O Monte Everest, ele é uma paisagem natural ou uma paisagem cultural? Aí nós temos uma resposta um pouco mais longa. Vamos dar uma lida aqui. Apesar de ser um ponto de exploração por seres humanos, ele não foi modificado ao longo do tempo, portanto, é uma paisagem natural. Bem, eu falei algumas curiosidades para vocês, né, sobre o Monte Everest, se ele é uma paisagem natural ou cultural, né? Por quê? Porque, apesar de não ter intervenção dos seres humanos, né, existem muitas pessoas que fazem trilha, né, e tentam subir no topo do Everest. E eles deixam resíduos, né, deixam resquícios de sua passagem ao longo dessa jornada, tá? E faz parte dessa jornada até mesmo os corpos dos alpinistas que ficam por lá. Por quê? Por ser um ambiente muito perigoso, né, de se escalar, muitas pessoas acabam falecendo na trajetória. E se subir é muito difícil, descer, e ainda mais com o corpo de uma pessoa, também é muito complicado. Então, a maior parte das pessoas que morrem no Everest, elas acabam ficando lá mesmo. Então, os corpos ficam no Monte Everest, tá? E eles servem de referência
para as pessoas que estão subindo. Então olha só que interessante, aquele corpo daquele ser humano que faleceu subindo, ele meio que serve de ponto de referência para você saber se aquela região é perigosa, se você já está próximo do topo, tá? Então, com isso, né, a gente começa a se perguntar, será que o Monte Everest realmente é uma paisagem natural ou a gente pode classificar ele, no caso, como uma paisagem cultural? Né? É uma reflexão interessante. Vamos lá para a nossa telinha. Então, o pico do Everest, ele está a 8.849 metros de altura, né? E ela é a montanha aí mais alta do planeta Terra. Ela é um ponto de exploração muito visitado por alpinistas e pessoas que fazem trekking, que fazem trilha, né? Que gostam de fazer longas caminhadas. Bem, vamos para mais uma curiosidade aqui, mais uma perguntinha para vocês. Aqui vocês veem, né, uma foto de um pontinho vermelho isolado lá no oceano. No caso aí é no Oceano Pacífico, tá? Esse pontinho isolado é chamado de ponto Nemo, tá? Ele é o ponto mais isolado que existe no planeta Terra. Bem, vamos lá. O ponto Nemo, também chamado de Polo da Inacessibilidade do Pacífico, é o local mais distante de qualquer continente ou ilha do planeta Terra, seja ela habitada ou não. Trata-se de um ponto no meio do Oceano Pacífico nas seguintes coordenadas. Aí eu deixei as coordenadas para vocês ali abaixo, você pode copiar, colocar lá no Google Maps e dar uma olhadinha melhor aí no ponto Nemo. Então a gente está falando de um pontinho isolado lá no meio do Oceano Pacífico. Beleza. A região em volta do ponto Nemo, bem como conhecida aí pelas agências espaciais, que a chamam oficialmente de Área Desabitada do Pacífico Sul. Então é uma área conhecida aí, né, pelas agências espaciais. Área Desabitada do Pacífico Sul. Como praticamente não há vida no local, seja humana, animal ou vegetal, as agências espaciais russas, europeias e japonesas costumam usar o ponto Nemo como cemitério espacial. Mais de uma centena de objetos espaciais desmontados jazem no local. Entre eles, há fragmentos de satélites e até mesmo pedaços da Estação Espacial Mir, que era a Estação Espacial da Rússia, tá? Então, nós temos pedaços de vários foguetes e também de estações espaciais que estão aí no ponto Nemo. Tá? Então, é o ponto mais isolado do planeta Terra e ele serve aí de ponto para você jogar aí os restos, né, das estações espaciais e dos foguetes. Tá? Então, quando esses foguetes eles vão cair, né, na nossa atmosfera, eles já fazem os cálculos para cair mais ou menos aí nessa área. Tá? Não todos, mas uma parte deles aí nesse ponto isolado. Tá? E aí? Será que o ponto Nemo é uma paisagem natural ou cultural? Vamos lá na nossa tela mais uma vez. Perguntinha. O ponto Nemo é uma paisagem natural ou cultural? E a pergunta tem a seguinte resposta, uma interrogação. Por quê? A gente não faz ideia, tá, pessoal? Por que isso acontece? Porque apesar de ser muito isolado, né, é um ponto que tem intervenção humana, né? Porque os seres humanos jogam restos de foguetes e estações espaciais nesse espaço, tá? Então fica aí uma pergunta, né? Será que é uma paisagem natural ou cultural? Aí, pessoal, a gente entra numa questão que gera bastante debate. Por quê? Será que de fato existe uma paisagem natural no planeta Terra? Uma paisagem que nunca foi tocada pelos seres humanos, que eles nunca interviram de nenhuma maneira, nunca deixaram nenhum resquício? É meio complicado, né? Então os geógrafos aí do futuro vão ter que tentar aí criar novos termos para separar essa paisagem natural e cultural, beleza? Então vamos avançar mais um pouquinho lá na nossa tela. Será que, né, existe uma relação entre a paisagem natural e cultural? A natureza crua
né, intocada pelos seres humanos. E a paisagem cultural, né, a paisagem que os seres humanos modificaram. Será que essas duas estão interligadas? Sim. De que maneira, professor? Através, por exemplo, aqui do nosso território brasileiro, das chuvas, tá? Por quê? Se vocês perceberem aqui na nossa telinha, na região norte do nosso país, né, onde nós temos a floresta amazônica, nós temos umidade. E a umidade da floresta amazônica, né, que uma parte dela ainda está intocada, né, pelos seres humanos, é uma paisagem natural, ela é uma paisagem natural, né, apesar da degradação que acontece constantemente. Bem, a umidade da floresta amazônica, ela vem para o sudeste, olha só que interessante. Então, ela sai da floresta amazônica, da região norte, e ela vem através das correntes de ar para o sudeste. E essa umidade da região norte causa as chuvas, boa parte aí das chuvas que nós temos no período do verão. Então, olha só como os dois pontos estão interligados. Se você não cuidar da floresta amazônica, você destruí-la, né, consequentemente, a gente não vai ter chuvas aqui no sudeste. Então, você vai acabar com a floresta amazônica e também vai acabar com as chances de habitar aqui a região sudeste, né? Porque sem chuvas, né, a gente sabe a complicação que é, né? Racionamento de água, um monte de problemas que ocorrem aí pela falta de chuvas, tá? Então, uma coisa está interligada com a outra. A gente precisa manter um equilíbrio, beleza? Vamos lá para a nossa tela mais uma vez. Essas nuvens, né, essa umidade que eu falei para vocês, que vem para a região sudeste, ela é chamada de rios atmosféricos, tá? Ou rios voadores, beleza? Aí, aqui nós temos um textinho que fala sobre esses rios voadores. E agora a gente vai para a nossa atividade 1, né, que eu passei para vocês. Onde os estudantes devem escolher um bem cultural, se possível local, e depois disso fazer uma pesquisa sobre as dinâmicas sociais que ocorrem nele, né? Como, por exemplo, quais são as características econômicas, políticas e culturais desse bem aí que vocês vão pesquisar, tá? Se possível, traga imagens desses bens culturais para deixar a aula mais dinâmica, beleza? Então vamos lá. Que bem, né, que eu resolvi pesquisar? Foi o Coliseu Romano. Então vocês poderiam escolher um bem local ou qualquer outro, né, patrimônio aí histórico, né, da humanidade. Eu escolhi o Coliseu, tá? Então vamos lá. O Coliseu Romano foi um dos símbolos mais importantes do sistema político, social de Roma na antiguidade. Ele serviu de palco para as mais diversas lutas entre gladiadores, que se enfrentavam com diversos armamentos. As lutas serviam de entretenimento para todas as classes sociais. Olha que interessante, para várias classes sociais. Seu formato elíptico, que é um formato circular, né, serviu de inspiração para diversas outras construções na história, principalmente os estádios de futebol, né, e as arenas esportivas que a gente frequenta, que a gente vê na televisão, tá? Então, a gente tem ali na nossa telinha, né, uma imagem do Coliseu, né, das ruínas do Coliseu. E a gente está vendo essa imagem ampliada aqui na tela, né? Então, para vocês verem, né, parece realmente um estádio de futebol, né? Então, os estádios de futebol se inspiram aí, né, nessas construções da antiguidade. Bem interessante, né? Bem, a obra ela foi iniciada no ano de 72 d.C. por ordem do imperador Flávio Vespasiano. E a construção demorou 8 anos para ser concluída. Demorou bastante tempo, né? Quando a obra ela foi concluída, Tito, o filho do imperador Flávio Vespasiano, já estava no poder. Em homenagem ao pai, ele nomeou o estádio como Anfiteatro Flaviano. Anfiteatro Flaviano. E o nome Coliseu só aparece na literatura séculos mais tarde. Então o povo da antiguidade chamava
esse estádio de Anfiteatro Flaviano. E aqui nós temos o imperador Tito Flávio Vespasiano, né, que idealizou aí a construção do Coliseu. Ele nasceu no ano 9 depois de Cristo e morreu no ano 79. E aqui nós temos o filho dele, o busto do filho dele, que é o Tito Flávio César Vespasiano Augusto, que nasceu no ano 39 e morreu no ano 81 depois de Cristo, tá? Eles, normalmente, uma curiosidade aqui, eles colocavam o nome Augusto, né, nos seus sobrenomes, porque Augusto significava divino, tá? Então, os imperadores, eles se achavam praticamente deuses, tá? Por isso que eles colocavam o nome Augusto nos seus sobrenomes. Bem, vamos avançar mais um pouquinho. O estádio serviu como palco entre diversas lutas de gladiadores até o ano 404 depois de Cristo, quando elas foram proibidas pelo imperador Flávio Honório. E dentre os lutadores das arenas podemos destacar os gladiadores, os soldados, os escravizados, os prisioneiros e até mesmo animais que eram utilizados aí nas lutas, né? Para quem assistiu aquele filme do Gladiador, é sobre isso que a gente está falando, tá? Um filme bem interessante. O Coliseu, ele possui 48,5 metros de altura, com um formato elíptico. Ele mede 189 metros no eixo maior e 156 no eixo menor. Aí eu mostrei para vocês, né? Uma luta de gladiadores, né? Uma imagem bem interessante, né? Onde nós temos uma luta de gladiadores. Aí tem algumas pessoas caídas, né? E uma delas está viva. E o soldado, ele está olhando para a plateia. E a plateia está fazendo um gesto. Olha só que interessante. Que gesto é esse? É um joinha para baixo. É o famoso dislike que vocês usam nas redes sociais, né? Para falar que o conteúdo não é do seu agrado. E esse símbolo, então, era usado, professor, nas lutas de gladiadores? Sim. Por quê? O like, né? O joinha que a gente conhece, ele era usado como um símbolo de que o gladiador que estava ganhando a batalha deveria ter clemência com o perdedor. Então, se você fizesse o joinha para cima, né? Todo mundo está fazendo joinha, né? O positivo. E o imperador que está vendo ali essa luta também fez esse joinha. Significa que você, que é o gladiador, precisa poupar a vida do seu inimigo. E já se eles fizessem, né, o dislike, né, que a gente conhece, o joinha para baixo, aí sim você deveria matar o seu adversário, tudo bem? Então, é um símbolo que a gente usa até nos dias atuais, né? Olha só que interessante. Um símbolo que vem lá do Império Romano. Olha que doideira, né? Então, nós temos aqui na nossa telinha uma representação de uma arena de gladiadores e o símbolo, né, que a gente usa tanto, tão conhecido como like e dislike ou positivo, joinha, que a gente usava aí, que a gente usa nos dias atuais e que já era utilizado na história do Império Romano. Beleza, gente? Então, tem um texto que eu tinha deixado para vocês, aí a gente nem vai entrar nele, né? Mas vocês podem baixar lá no nosso repositório. E vamos para mais características sobre o Coliseu Romano. Bem, nós não sabemos quem foi o arquiteto que projetou o Coliseu. Não há nenhum registro histórico aí sobre isso, tá? E o centro da arena era retrátil. Então o centro da arena, né, onde eles lutavam, era de madeira coberta com areia. E na parte de baixo ficavam os gladiadores e os animais usados nos combates. O Coliseu possuía diversas entradas separadas por classes sociais. Os nobres ficavam nos camarotes e tinham uma vista privilegiada. Os mais nobres ficavam na arquibancada, né? E a entrada era gratuita. Então todo mundo podia ver uma luta de gladiadores de graça. Porém, os mais nobres ficavam aí nos melhores lugares, tá? A mesma coisa que a gente tem hoje, né? Só que nos dias atuais, né? Se você vai no estádio de futebol, ver uma partida ou ver um show,
né, você ter que pagar o ingresso, né, mesmo se você estiver num lugar ruim, tá? Mas segue o mesmo esquema, né? A gente tem os camarotes, onde as pessoas que têm mais dinheiro pagam. A gente sempre vê essa divisão de classes sociais no estádio de futebol e a gente também via na arena do Coliseu. Vamos lá para a nossa tela mais uma vez. Os animais utilizados no espetáculo eram trazidos das colônias da África. E ele sofreu, né, com o desgaste do tempo, saques e até mesmo com terremotos que abalaram e derrubaram parte de suas estruturas. Então, a gente vê hoje as ruínas do Coliseu, porém ele foi praticamente depenado, né? Não sobrou quase nada. Por quê? Até mesmo a Igreja Católica, né, da época lá do Império Romano, na Idade Média principalmente, eles saquearam até o mármore do Coliseu, tá? Para construir igrejas, para utilizar nos templos, enfim. Então ele acabou sendo depenado, aí não sobrou quase nada dele, e essas ruínas hoje elas são um patrimônio histórico da humanidade. Olha só, hein? Apesar de sofrer com terremotos e saques, ele ainda segue firme e inabalável, né? Ainda não caiu. Vamos lá, avançando aí na nossa tela mais uma vez. O Coliseu está localizado no centro da cidade de Roma, na Itália, e ele recebe cerca de 8 milhões de turistas por ano. Então a gente está falando, né, de um patrimônio que realmente precisa ser preservado, né? Porque apesar, né, de ser aí uma ruína, como ela atrai muitos turistas, 8 milhões por ano, a gente está falando de um bem, né, que pertence à paisagem cultural e que gera muito lucro, né, para Roma. Por quê? Porque o turista, né, quando vai ao local, ele acaba gastando dinheiro, né, tanto da hospedagem, quanto da alimentação, quanto das entradas, né, desses locais históricos, enfim. Então isso gira a economia e traz bastante dinheiro. Por isso que é importante preservar aí os patrimônios históricos. Beleza, gente? Vamos avançar mais um pouquinho para a nossa reflexão do dia. Vamos lá! Na aula de hoje, começamos a nossa sistematização 1, onde revimos o conteúdo sobre os tipos de paisagem e as orientações da atividade 1, com exemplos de como ela pode ser respondida. Bem, na próxima aula, faremos a sistematização 2, analisando a resposta que trabalhamos ao longo do desenvolvimento 1, 2 e 3. Então, a gente respondeu, né, a atividade 2 nas aulas de desenvolvimento, vocês também responderam, então eu jogo uma perguntinha para a gente refletir agora, que é possível manter um equilíbrio entre a paisagem natural e a paisagem cultural? Né? Então, será que é possível manter um equilíbrio entre a paisagem natural e cultural? Então, debatam aí em sala de aula e pode voltar para mim? Apresentem os conteúdos que vocês trabalharam ao longo aí da atividade 2. Esse é o momento de vocês apresentarem esse material e enriquecerem, né, o repertório de conhecimento de vocês. Por quê? O conhecimento tem que ser partilhado. Beleza, pessoal? Então, na próxima aula, a gente avança para a nossa sistematização 2. Então, eu já peço para vocês não deixarem, né, de avaliar o nosso conteúdo. Comentem o que vocês estão gostando, o que vocês não gostaram. Enfim, eu espero vocês na próxima aula. Já deixo meu abração e se cuidem. Até mais. Tchau, tchau.